Bien. Hermanos, qué privilegio estar con ustedes. Irmãos, que privilégio é poder estar convosco. Qué ocasión tan especial. Que ocasião tão especial. Ha sido un tiempo de adoración tan rico ya el que hemos disfrutado. É tempo de louvores tão rico e nós desfrutámo-lo. Realmente, cada vez que la iglesia del Señor se congrega Cada vez que a igreja do Senhor se congrega en cualquier parte de la tierra, em qualquer lugar da terra, es una probada del cielo en la tierra. Una probada. É uma Taste of heaven. é pequeno sabor do céu. Y lo es no en ningún momento probamos tanto el cielo en la tierra como cuando nos congregamos. Em nenhum outro momento nós provamos tanto o céu como quando nós louvamos o Senhor. Y lo pueden ver en Apocalipsis. Nós podemos ver isso em Apocalipse. Porque ahí vemos cómo el enfoque está en el Cordero, en el que está sentado en el trono. Porque aí vemos que o foco está no Cordeiro que está sentado no trono. Y así debería ser nuestra vida diaria. E isso tem sido de graça na nossa vida diária. El problema es que, como ustedes saben, luchamos con la tentación, el pecado, con nuestra carne. O problema é, como vocês sabem, nós lutamos com a tentação, com o pecado, com a nossa carne. Pero nos congregamos y recalibramos nuestros pensamientos. Mas nós nos congregamos e aí equilibramos os nossos pensamentos. Como está ya lo que hemos disfrutado, proclamando, enfocándonos en las perfecciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como acabamos de fazer quando cantamos, nós nos focamos nas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. A través de la lectura de los pastores, através da leitura que os pastores fizeram, nuestros hermanos guiándonos en adoración, os nossos irmãos que nos guiaram na adoração, cantando juntos, cantando juntos. Gracias al Señor y ustedes por bendecirnos a través de sus voces, sus dones, talentos. E também graças a Deus por vocês nos abençoarem com as vossas vozes, dons e talentos. Y gracias al Señor y a los pastores que me han dado el privilegio de estar aquí en esta noche acompañado por mi esposa. E também graças ao Senhor e também aos pastores por poder estar aqui nesta noite convosco com a minha esposa. Es un privilegio para nosotros y a continuación ya entrar a un capítulo maravilloso de la Escritura. É privilégio para nós. E para a continuação vamos entrar num capítulo incrível das Escrituras. Un capítulo que realmente está ligado a lo que acabamos de cantar. Capítulo que realmente está ligado àquilo que acabamos de cantar. La resurrección, Él fue resucitado por nuestra justificación, como dice Romanos 3 al final. A ressurreição, nós fomos justificados pela sua ressurreição, como nos diz Romanos também. Aunque este viernes, de manera tradicional, nos centramos primordialmente en la cruz. Ainda que normalmente na sexta-feira nós nos centramos normalmente na cruz. No podemos ver la cruz sin la resurrección. Nós não podemos ver a cruz sem a ressurreição. Y por ello nos concentramos en esta noche de manera breve en un capítulo maravilloso. E para ele nós nos concentramos num capítulo maravilhoso. En donde encontramos resurrección vista. Onde nós vemos a ressurreição vista, observada. Resurrección vista. A ressurreição observada. Este es el énfasis de Juan capítulo 20. Este é o ênfase de João capítulo 20. Juan 20 enfatiza que el Señor resucitado fue visto. João capítulo 20 diz-nos que o Senhor ressuscitado foi visto, observado, contemplado. Este énfasis indica que el Señor realmente resucitó. Este ênfase diz-nos que realmente o Senhor ressuscitou. Y este énfasis fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Filho de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. E este ênfase aqui foi escrito para que nós, ao lermos, nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Y aquí en Juan 20 vemos dos realidades de la resurrección para que creas en Jesucristo. E aqui nós vemos duas realidades em João capítulo 20 para que possas crer no Senhor Jesus ressuscitado. Dos realidades de la resurrección para que creas en Jesucristo. Duas realidades da ressurreição para que creias em Jesus Cristo. En primer lugar, las particularidades de la resurrección. Em primeiro lugar, as particularidades da ressurreição. Y en segundo lugar, las presentaciones de la resurrección. E em segundo lugar, as provas ou as apresentações da ressurreição.
Veamos entonces en primer lugar las particularidades de la resurrección, versículos 1 al 10. Então, em primeiro lugar, as particularidades da ressurreição desde os versículos 1 até o 10. Las particularidades. As particularidades. Vean qué texto tan rico, Juan 20, vamos a irlo leyendo, explicando y aplicando conforme Vejam avancemos. a riqueza deste texto, nós vamos indo, avançando e lendo juntos, versículo a versículo. Juan 21 dice, Diz assim, João 21, el primer día de la semana, este es el domingo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, esta es la tumba. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Y vean aquí una palabra que se repite a lo largo del capítulo. E vejam aqui uma palavra que se repete ao longo do capítulo. Si estás con tus hijos Se estás com os teus filhos y ya pueden leer o escribir, e eles já conseguem ler e escrever, a lo mejor le haces como nosotros le hacíamos cuando nuestros hijos eran pequeños. talvez faças isto como nós também fazíamos com os nossos filhos quando eles eram pequenos. Le decíamos, cada vez que escuches una palabra, Nós dizíamos, cada vez que ouves uma palavra, escríbela escreve-a. o escribe un palito Ou simplesmente um pequeno traço. o un dibujito. Ou um desenho. Y eso le ayuda a ver a nuestros hijos el énfasis que el Espíritu Santo le da a un capítulo. E isso ajudava os nossos filhos a ver o ênfase que o Espírito Santo dava a esse capítulo. En este caso, la palabra que el Espíritu Santo enfatiza, y lo sabemos por su repetición, es la palabra vio. o vieron. Neste caso, neste capítulo, a palavra que o Espírito Santo escolheu para focar e repetir vez após vez é a palavra viu. Esta es entre otras palabras, pero esta es una de las que enfatiza. Vean cuántas veces se repite la palabra vio. Esta e também outras palavras, mas notem neste caso quantas vezes esta palavra se repete. Véanlo al final del versículo 1 hablando de María Magdalena. Vejam no final do versículo 1, ainda ao falar sobre Maria Madalena, Y vio quitada la piedra del sepulcro. diz, e viu que a pedra estava revolvida. Ahora, por lo que vemos en los otros evangelios, María no vino sola. Agora, pelo que nós sabemos nos outros evangelhos, Maria Madalena não estava sozinha. Pero aquí en Juan 20, Juan solo describió lo que pasó con María Magdalena. Mas aqui em João 20, João decidiu descrever aquilo que aconteceu somente com Maria Madalena. Y vean lo que hizo María, versículo 2. E vejam o que ela fez no versículo 2. Entonces corrió Então correu y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Este es el apóstol Juan el que escribió esto. a quem Jesus amava. Este é o apóstolo João que escreveu este livro. Y vean lo que María Magdalena le dijo a Simón Pedro y a Juan. E vejam o que é que Maria Madalena disse a Pedro e a João. Al final del versículo 2. No final do versículo 2. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Observen que María Magdalena no pensó que el Señor había resucitado, sino que pensó que alguien se lo había llevado. Notem que Maria não pensou que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, mas sim que alguém o levou. Recuerden que esto no se lo imaginó, Lembrem-se que isto não foi algo que ela imaginou, porque el versículo 1 dice que ella vio quitada la piedra del sepulcro. porque no versículo 1 diz que ela viu que a pedra estava revolvida. Versículo 3. Notem o versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, este es Juan, y fueron al sepulcro. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, ou seja, João, e foram ao sepulcro. 4. Versículo 4. Corrían los dos juntos, Ambos corriam juntos, pero el otro discípulo, este es Juan, mas o outro discípulo, neste caso João, corrió más aprisa que Pedro correu mais depressa que Pedro y llegó primero al sepulcro. e chegou primeiro ao sepulcro. Vean ustedes en los versículos 2 al 4, Vejam vocês dos versículos 2 até ao 4, parece que están jugando las carreras aquí. parecem que eles estão aqui a brincar às corridas. Porque en el 2, María Magdalena dice corrió. Porque no versículo 2 diz que Maria Madalena correu, En el 4 corrían los dos juntos. no versículo 4 corriam juntos, Y en el 4, pero el otro discípulo corrió más aprisa. e ainda no versículo 4 o outro discípulo correu mais depressa. ¿Por qué la prisa? Por que esta pressa?
porque están impresionados, porque eles estão impressionados. empezando por el reporte de María. Ao começar pelo relatório de Maria, No está el cuerpo del Señor. o corpo do Senhor não está ali. Y ella, versículo 2, les dijo al final, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. E no final do versículo 2, ela disse: levaram o corpo do Senhor Jesus e não sabemos onde o puseram. Y hermanos, esto, Irmãos, isto muy importante, é muito importante. el hecho de que corrieran O facto de que eles correram y de que ella dijera que se habían llevado al Señor, e que ela tenha dito levaram o Senhor, ya está apuntando que realmente el Señor no estaba ahí. já estava a apontar de que o Senhor não estava ali. Esto es muy importante. Isto é muito importante. La conclusión de María es equivocada, claro. A conclusão de Maria é óbvio, ela está errada, Pero vean por favor, hermanos, la sabiduría y simpleza del Espíritu Santo. mas vejam aqui, irmãos, a simplicidade e sabedoria do Espírito Santo. Simplemente en los primeros 4 versículos. Simplesmente nos primeiros 4 versículos. Es una realidad que los que estaban más cercanos al Señor, É uma realidade para aqueles que estavam mais próximos do Senhor, en este caso e neste caso, María Magdalena, Juan y Pedro, Maria Madalena, João e Pedro, estaban alarmados de que el cuerpo del Señor no estaba ahí. estavam em grande alarme porque o corpo do Senhor Jesus não estaba ali. Este correr muestra que Correr, esto correr e correr mostra realmente pasó, que isto realmente aconteceu, que no estaba el cuerpo, de que o corpo não estava ali, aunque la conclusión era equivocada. ainda que a conclusão dela era errada. Pero vean cómo ya su alarma indica que realmente el cuerpo Mas no estaba ahí. Notem como este alarme dela mostra que o corpo não estava ali. Vean versículo 5. Notem agora o versículo 5. Ya están ahí en la tumba. Já estão ali no sepulcro. Recuerden que llegó versículo 4 Pedro más rápido. Notem que no versículo 4 João chegou mais rápido. Vean que Pedro no solo era el más rápido para hablar, sino el más rápido para correr, por lo menos con Juan. Notem que Pedro não foi o mais rápido para chegar, e sim João. Versículo 5. E versículo 5. Y bajándose a mirar. E abaixando-se, viu. Ve otra vez. Vejam outra vez. Ver. Viu. Y bien otra vez el énfasis. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Vean cómo el Espíritu Santo está enfatizando que estos fueron testigos presenciales. Notem que o Espírito Santo está a mostrar que estes foram testemunhas presenciais, Estuvieron ahí, que eles estiveram ali, vieron esto. que viram isto. Versículo 6. Agora o versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Então Simão Pedro seguindo, Perdón, aquí corrijo, el que llegó primero fue Juan, no perdão, Pedro. aquele que chegou primeiro, há pouco disse Pedro, mas foi João. Versículo 6. Agora o versículo 6. Entonces llega primero Juan y ve versículos 4 y 5. Então versículos 4 e 5, primeiro chega João, Y luego versículo 6. e logo no versículo 6, Llegó Simón Pedro tras então Juan Simão Pedro seguindo, y entró en el sepulcro. chegou e entrou no sepulcro. Y escuchen esto. E ouçam isto, Versículo 6. versículo 6. Y vio los lienzos puestos allí. Ele também viu os lençóis. Ahora, ¿qué significa lienzos aquí? Agora, o que é que significa estes lençóis aqui? Se refiere a la tela de lino con la que Eh. envolvieron al Señor Jesús después de que murió en la cruz. Simplesmente esse tecido de linho que usaram para revolver o Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus. Esto lo vemos en Juan 19:40. Isto vemos em João, capítulo 19, versículo 40. Pero vean ahí versículo 7. Agora vejam aqui no versículo 7. Y el sudario, E o lenço, esto se traduce pañuelo é literalmente lenço no português, como no en português. Lucas 19:20. Em Lucas 19, capítulo Se 20. traduce también de otra manera paño en Hechos 19:12. Ali em Atos capítulo, em Lucas capítulo 19, 20, traduz em Atos capítulo 19, versículo 12 como pano. Entonces este es una especie, un pedazo de tela, una mascada, Este é simplesmente pedaço de tela, de tecido, como mascada, pañuelo, como pano, como lo que luego se amarran las mujeres acá o se lo ponen en la cabeza. como as mulheres às vezes colocam na cabeça, uma espécie de lenço. Ahora ven el 7 entonces. Agora no versículo 7, Y notem, el sudario e o lenço que había estado sobre la cabeza de Jesús, que estivera sobre a cabeça de Jesus, escuchen esto, ouçam isto, no puesto con los lienzos, e que não estava com os lençóis, sino enrollado, mejor en griego, doblado en un lugar aparte. mas deixado no grego literalmente dobrado num lugar à parte. Esto es importante. Isto é importante. Dices tú, ¿por qué? E tu dizes, mas porquê? Escucha, Ouçam,
Muchas veces leemos un texto como este, Muitas vezes nós lemos um texto como este, conocido, muito conhecido, aparentemente a primera vista simple de entender, e à primeira vista simples de entender, pero como es toda la palabra de Dios, mas como é o caso de toda a palavra do Senhor, cada detalle es vital. cada detalhe é vital. En este caso, E neste caso, como un comentarista explicó, como um comentador explicou, si alguien se hubiera llevado el cuerpo del Señor, se alguém tivesse levado o corpo do Senhor, como María pensó ahí en el versículo 2, como Maria pensou aqui no versículo 2, si alguien se hubiera llevado el cuerpo del Señor, se alguém tivesse levado o corpo do Senhor, no le hubiera quitado los lienzos y este pañuelo y lo No, hubiera dejado así todo no. ordenado. não tinha tirado este lenço da cabeça do Senhor e deixado dobrado ali. Digo, no es que un ladrón elegante con buenos modales se robó el cuerpo del Não Señor. é que foi um ladrão muito elegante, com bons modos, roubou o corpo do Senhor Jesus. No es que fue un ladrón que le enseñó a su mamá a hacer su cama diario y él fue muy obediente y não listo. foi um ladrão que aprendeu da sua mãe a dobrar a sua cama, a fazer as coisas com jeitinho. No, Não foi isso. el cuerpo del Señor no estaba ahí porque O resucitó. corpo do Senhor Jesus não estava ali porque ressuscitou. Entonces, Então, esto nos lleva a una pregunta. leva-nos a uma pergunta isto. Si él resucitó, Se ele ressuscitou, se quitó toda esta tela en la que estaba envuelto y luego empujó Sí. la piedra y salió de la tumba, tirou todo este tecido que o envolvia e logo empurrou a pedra do sepulcro. no creemos que esa es la mejor explicación. Não acreditamos que seja assim a explicação. ¿Por qué? Porquê? Porque en los versículos 19 y 26, Porque nos versículos 19 até ao 26, el Señor apareció en medio de los o discípulos Senhor apareceu no meio dos discípulos cuando ellos estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas. quando eles estavam reunidos num lugar com as portas fechadas. Entonces, Então, como lo explica un autor, como explica um autor, creemos que él atravesó los lienzos, acreditamos que ele atravessou os lenços, los dejó ahí en la tumba, deixou-os ali no sepulcro, así como atravesó las puertas para ver a los assim discípulos. também como atravessou as portas para ver os discípulos. Entonces, Então, esto nos lleva a otra pregunta. isto leva-nos a outra pergunta. ¿Por qué estaba quitada la piedra en el versículo 1 Por que a pedra estava revolvida no versículo 1, si el Señor podía atravesar la piedra sin problema? se o Senhor podia atravessar a pedra sem problemas? Por lo que dice el texto, Pelo que diz o texto, para que María, Pedro y Juan y los demás pudieran entrar a la tumba y ver que no estaba ahí. para que Maria, Pedro, João e os demais pudessem entrar no sepulcro e ver que ele não estava ali. Y vean cómo respondió Juan cuando Y vio vaya- todo esto, versículo 8. Como respondeu João no versículo 8 a tudo isto. Entonces entró también el otro discípulo, Então entrou também o outro discípulo, este es Juan, este é João, que había venido primero al sepulcro, que chegara primeiro ao sepulcro y escuchen otra vez, e ouçam outra vez, al final del 8, no final do versículo 8. y vio y creyó. E viu e creu. Él es el que escribió todo esto, Foi ele vio que escreveu tudo isto. vio esto de primera mano y creyó. Viu em primeira mão e creu. Y nos explica por qué. E ele explica-nos porquê. Versículo 9. Notem o versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os Y mortos. en el 10. E notem o versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ahora la palabra escritura en el versículo 9 Agora, a palavra Escritura no versículo 9 se refiere al Antiguo Testamento. refere-se ao Antigo Testamento. Entonces, Então, aunque el Antiguo Testamento decía que era necesario que él resucitara de los ainda que o muertos, Antigo Testamento dizia que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos, versículo 9, no versículo 9 aqui, aún no habían entendido. os discípulos ainda não tinham compreendido. Pero ahora sí. Mas agora sim. Versículo 8, Notem o versículo 8. al final. No final, Y vio y creyó. ele viu, versículo 8, ele viu e creu. Porque, escuchen, Porque, ouçam, versículo 9, versículo 9, por implicación, por implicação, ahora sí entendió la escritura. agora sim eles entenderam as Escrituras. Entonces, Então, aquí vemos aqui nós vemos
La primera de dos realidades de la A resurrección. primeira de duas realidades da ressurreição. Para que tengas vida eterna al creer en Para que Jesucristo. tenhas vida eterna ao crer no Senhor Jesus Cristo. Vemos las particularidades de la resurrección del 1 al 10. É ver as particularidades da ressurreição dos versículos 1 até o 10. Y vean ahora, versículos vejam 11 agora al 31, Dos versículos 11 até o 31. las presentaciones. As provas. Las presentaciones As provas de la resurrección. da ressurreição. Vean esto en el 11. Vejam agora no versículo 11. Pero María, Maria, entretanto, en el 18 dice que esta era María Magdalena. no versículo 18, En el 11 no 11, dice pero María, pero otra vez esta María del 11 es la misma del 1 y del 18. ok, esta Maria do versículo 11 é a mesma do versículo 1 e também do versículo 18. Esta es María Magdalena, É recuerden. Maria Madalena. Vean esto en el 11. Vejam agora no 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. ¿Por qué chorando. estaba llorando si el Señor ya resucitó? Por que é que ela chorava se o Senhor ressuscitou? Porque recuerdan que ella, Porque relembra, dice el versículo 2, diz-nos no versículo 2, se quedó con la idea de que se habían llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ficou com a ideia de que levaram o corpo do Senhor Jesus e não sabe onde é que o colocaram. Otra vez, hermano, el versículo 11 muestra que las lágrimas de María muestran que realmente el Señor no estaba ahí. E notem mais uma vez que as lágrimas desta mulher mostram que o Senhor não estava ali. Esta mujer no estaba actuando. Ela não estava a atuar. Realmente amaba al Señor. Ela como vamos realmente a ver en un amava momento. o Senhor. Pero ella pensaba que un ladrón de tumbas se había robado el Mas ela cuerpo pensava que um ladrão de sepulcros tinha levado o corpo. y por eso estaba E llorando. por isso estava aí a chorar. Pero vean otra vez lo que pasó, versículo 11. Mas vejam outra vez o que aconteceu no versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Que ela estava à entrada do túmulo chorando. Y mientras lloraba, E enquanto chorava, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. 12. Versículo 12. Y vio. E outra vez, viu. Otra vez vean el énfasis en Outra mirar, vez, o ver. ênfase aqui neste texto em ver. 12. Versículo 12. Y vio a dos ángeles Y vio con vestiduras blancas Dois anjos vestidos de branco, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Onde o corpo do Senhor Jesus fora posto. Como pueden ver siempre en la escritura, cuando se manifiestan físicamente ángeles, Notem, quando nas Escrituras se manifesta fisicamente os anjos, se manifiestan como Dios los creó en términos de género, son género masculino, son eles hombres. se manifestam normalmente como no sexo masculino. Anjos são homens. Lo siento, hermanas, no es para discriminar a las mujeres. ¿eh? Peço desculpa, irmãs, não é para discriminar as mulheres. Dios pudo haber creado ángeles que fueran angelinas, O Senhor podia ter criado anjos que fossem ângelas, pero Dios así lo diseñó. mas o Senhor assim o desenhou. Así que cuando vean películas por ahí, Então, quando vejam filmes por aí, o ves tus series ahí de Netflix o Amazon o lo que sea, séries da Netflix ou Amazon, y ya saben, aparece la ángela, e aparece aí uma anja, esa es mala teología. isso é má teologia. Eso no es, la Biblia enseña que los ángeles son de A Bíblia género masculino. ensina que os anjos são do género masculino. Y cuando se manifiestan físicamente, E quando se manifestam fisicamente, se ven como hombres. eles normalmente se veem como homens. Ahora ven en este caso lo que le dijeron estos dos E ángeles vejam neste a la caso mujer, o que a María. disseram estes anjos a Maria. Versículo 13. Versículo 13. Y le dijeron, Então eles lhe perguntaram: mujer, Mulheres, ¿por qué lloras? por que choras? Les dijo, Ela lhes respondeu: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ahora un comentario aquí al margen. Agora um comentário aqui de nota de rodapé. Algunos hermanos Alguns irmãos en algunas iglesias, em algumas igrejas, de manera bien intencionada, de forma intencionada, dicen que ellos intencional. oran en lo que llaman lenguas en privado, eles normalmente oram o que eles chamam de línguas em privado, uma oração em línguas. y realmente es un balbuceo incoherente, no es E razonable. normalmente é um balbuciar incoerente. Y dicen E dizem que están hablando en lenguas angelicales, que estão a falar em línguas angelicais, en lenguas de ángeles. em línguas de anjos. Y eso en base a 1 Corintios E 13:1. isto, segundo eles, em base a 1 Coríntios capítulo
13, donde dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas onde diz: se eu falasse em línguas humanas ou dos anjos y no tengo amor, ¿recuerdan? e não tenho amor, lembram-se disso? Pero recuerden que en 1 Corintios 3 está hablando de manera Mas hipotética. lembrem-se que aí em 1 Coríntios 13 está a falar de forma hipotética. Si fuera eso Se así, fosse de isso manera assim, exagerada, de forma exagerada, hiperbólica, de digamos, forma hiperbólica, es una figura de dicción. é simplesmente uma figura de linguagem. Por eso dice ahí en el versículo 2, Por isso diz aqui no versículo 2, si entendiese todos los misterios y toda ciencia. em 1 Coríntios 13, se eu entendesse todo o mistério e toda a ciência. Eso habla de un conocimiento ilimitado, Isso infinito, fala aí perfecto. de um conhecimento ilimitado, perfeito. ¿Quién es la única persona que tiene ese nivel de conocimiento que quién entiende es todo? A única pessoa que tem todo o conhecimento, que entende tudo, Solo Dios, só Deus, el Señor Jesucristo. o Senhor Jesus Cristo. Y por eso dice en el 3, 1 Corintios Por 13, isso 3, diz em 1 Coríntios si 13, repartiese todos mis bienes para dar de Se comer a eu- los se pobres, eu partilhasse todos os meus bens e desse se comer a entregasse- todos os pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado e desse o meu corpo para ser queimado, y no tengo amor, e não tenho amor, de nada me sirve. de nada me serve. Ese es el punto ahí, está hablando de manera exagerada O ponto ali é falar de uma forma exagerada, para mostrar la importancia del amor al servirnos unos a para otros. mostrar a importância do amor ao servir os outros. Y dices tú, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Bem, tu perguntas, o que é que isto tem a ver com a ressurreição? Este es algo gratuito al Bem, margen, isto é simplesmente uma coisa grátis, irmãos, incluido, que está incluído. un bono. Um bónus, exato. ¿Por qué? Porquê? Porque ahí en Juan 20, 12 y 13, Em João 20, 12 e 13, cuando están hablando los ángeles con María quando os anjos estão a falar com Maria, y cuando vemos ángeles hablando con humanos en toda la quando escritura, vemos anjos a falar com humanos em toda a Escritura, por ejemplo en por Daniel exemplo em Daniel o tienes ahí en Apocalipsis, ou em Apocalipse, siempre hablan en términos que un humano entiende, sempre falam de forma que um humano entenda, razonable, de forma razoável, de tal manera que O pueden racional. dialogar. de forma que podemos dialogar. Por eso no es válido el argumento de que un idioma angelical es balbuceo eso incoherente. Não é válido que um idioma de anjos seja balbuciar incoerente. Y es importante esto, hermanos, E isto é importante, irmãos. porque incluso, por ejemplo, vemos allá en Porque- Isaías, Inclusive vemos aí em Isaías, Ezequiel, em Ezequiel o lo vemos en e Apocalipsis, também em Apocalipse. y vemos a los ángeles E vemos os anjos alabando al a Señor, louvar o Senhor, como lo revela la palabra, como a palavra nos revela, de manera de coherente, forma coerente, razonable, racional, de acuerdo a lo que Dios ha revelado de de sí mismo en acordo su ao palabra. que o Senhor revelou na sua palavra. Por ejemplo, Por exemplo, Santo, 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 Santo Señor Dios Todopoderoso, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. el que era, el que es y el que ha de Aquele venir. que era, que é e que há de vir. Entonces aquí volvemos a ver en Juan 20, Então 13, aqui voltamos a ver em João capítulo 20, ese versículo 13, diálogo este diálogo entendible que se pode entender, que al final refleja la gloria de Dios en la Que- creación de los ángeles y los seres que no humanos. final mostra a glória de Deus na criação dos anjos e também dos homens. En el caso del ser humano en particular, No caso do ser humano em particular, vemos que nos hizo seres racionales y por Que- eso podemos pensar y hablar. que nós fomos feitos como seres racionais, por isso podemos pensar e falar. Y los ángeles, obvio, reflejan algo de la gloria de E Dios. claro, os anjos também refletem algo, ou refletem algo da glória de Deus. Entonces vean el versículo 13. Por isso vejam aqui no versículo 13. Los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? No versículo 13, mulher, por que choras? Les dijo, E ela lhes respondeu, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Otra vez, por eso estaba llorando en el versículo 11. Notem, por isso ela estava a chorar no versículo 11. Vean, por favor, hermanos, Vejam isto, por favor, irmãos. el amor de María por el O Señor. amor de Maria pelo Senhor. Ella estaba llorando Ela estava a chorar porque no sabía dónde estaba el cuerpo de porque su não sabia Señor. onde estava o corpo do seu Senhor. Y vean que dice en el 13, se han llevado a mi E Señor. notem que ela diz, levaram o meu Senhor, Como si fuera de ella, como se fosse dela mesmo, como si fuera su posesión. como se fosse a sua posse. ¿Era realmente el Señor posesión de María Era realmente o Senhor posse de Maria, en un sentido? num sentido. ¿Por qué? Porquê? Porque ella era su esclava. Porque ela era a escrava dele.
Esto es, ella era una creyente verdadera. Ela era uma verdadeira crente. Y ella tenía una relación personal con Él, Ela tinha uma relação pessoal com o Senhor Jesus, igual que nosotros. igual a nós. Podemos decir, mi Señor, Nós podemos, como ela, dizer o meu Senhor, porque estamos en Él. porque nós estamos nele. Somos sus esclavos, Somos seus escravos, sus hijos. seus filhos. Él es nuestro Señor. Ele é o nosso Senhor. Este es un privilegio. Isto é um privilégio. Es una relación tan íntima que Es una- decimos, Señor mío. É uma relação tão íntima que nós dizemos Senhor meu. Y vean el versículo 14. Notem o versículo 14. Cuando había dicho esto, Tendo dito isto, esta es María, isto é Maria, se volvió. voltou-se. Y vean otra vez el énfasis. E vejam outra vez o Versículo ênfase. 14. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió Tendo dito isto, voltou-se para trás y vio a Jesús que estaba allí, e viu Jesus em pé, mas no sabía que era Jesús. mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 15. Versículo 15. Jesús le dijo, Perguntou-lhe Jesus: mujer, Mulher, ¿por qué lloras? por que choras? ¿A quién buscas? A quem procuras? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, Ela, supondo ser ele o jardineiro, le dijo, respondeu: Señor, Senhor, si tú lo has llevado, se tu o tiraste, dime dónde lo has puesto dize-me onde o puseste y yo lo llevaré. e eu o levarei. Hermanos, esto es increíble. Irmãos, isto é incrível. Tantas verdades tan ricas. Tantas verdades ricas aqui. Ella, aunque ama al Señor, Ela que ama o Senhor no se ha dado cuenta que está hablando con el Señor não se deu resucitado. conta que está a falar com o Senhor ressuscitado. Pero vean, esto es tan importante Mas vejam, isto é tão importante en la sabiduría del Espíritu Santo na al sabedoria escribir do esto, Espírito Santo ao escrever isto, para mostrar que el Señor realmente resucitó, para mostrar que o Senhor realmente ressuscitou, porque está hablando con un hombre. porque está a falar com um homem. No ha reconocido que es su Señor, Ela não reconheceu que é o seu Senhor, quizás por la hora del día, talvez pela hora do dia, no lo sabemos, el texto não no lo dice, sabemos, o texto não o diz, pero esto es tan mas importante isto é tão importante porque estamos viendo porque estamos a ver a una persona que amaba profundamente al Señor, uma María pessoa Magdalena, que amava profundamente o Senhor, Maria Madalena, que estaba molesta porque se habían llevado, porque no estaba el cuerpo del Señor, porque había estava resucitado. chateada porque não estava o corpo do Senhor, ele ressuscitou, Aunque ella no sabía que había Ainda resucitado. que ela não sabia que ele tinha ressuscitado. Y ahora el Señor está hablando con ella en el versículo 15 E agora no versículo 15 o Senhor, y o le próprio está Senhor está a falar com reclamando ela. al Señor y no sabe qué es el Señor. Ela está a reclamar ao Senhor e não sabe que é o Senhor. Y esto muestra que realmente Él estaba ahí físicamente presente hablando. Mostra claramente que ele estava ali fisicamente a falar. Y esto, hermanos, Y esto, indica hermanos, versículos 14 y 15 Indica, versículos 14 e que el 15, Señor se veía como una persona común y que corriente. o Senhor se via como uma pessoa comum e corrente. De nuevo, lo que es más importante Outra vez, o que é mais importante? es que esto indica que Él realmente había resucitado. Isto indica que ele realmente ressuscitou. Porque alguien que lo amaba tanto como María Porque alguém que o amava tanto como Maria está viendo tantos indicadores de que realmente había resucitado, aunque no lo entendía. ainda que tudo indicava que ele ressuscitou e ela não entendia, No vio el cuerpo ahí não viu o corpo ali y ahora está hablando con Él e agora resucitado está a falar com ele ressuscitado y todavía no sabe qué es Él. e ainda não sabe que é ele. Pero vean el versículo 16. Mas notem no versículo 16, Jesús le dijo, disse-lhe Jesus, María. Maria. Volviéndose ella le dijo, Ela voltando-se lhe disse, Raboni, Raboni, que quiere decir maestro. que quer dizer mestre. Quizás reconoció su voz aquí Talvez al ela oír su nombre, reconheceu a voz dele ao ouvir o seu nome, pero realmente no sabemos por qué hasta este punto supo que era el Señor. mas não sabemos como é que ela chegou neste ponto a saber que era o Senhor. Si sabemos por lo que dice el resto del capítulo, Sim, sabemos por aquilo que o resto do que capítulo irá dizer, esto fue exactamente lo que el esto- Señor había planeado que pasara que isto foi exatamente aquilo que o Senhor planificou que acontecesse y que Juan viera esto, e que João, ao ver isto, porque el hecho de que ella no reconociera al Señor o facto de que ela não reconheceu o Senhor, mostró que realmente había resucitado el Señor. mostrou que ele realmente havia ressuscitado. Y vean en el versículo 17, hermanos, Notem outra vez versículo 17, irmãos. Jesús le dijo, esto es a María, Recomendou-lhe Jesus, isto é, a Maria, no me toques. não me detenhas. En griego No grego, se traduce así, traduz assim, deja de estarme agarrando, deixa de me agarrar,
deja de estar pegándote a mí. Deixa Era como si de- María estuviera así, no lo deixa soltaba. de pegar-te a mí, é como se Maria não o soltasse. Ya lo suelto, si no Lancy se va, la voy a tentar a Lancy. Como? Eu não Que ya entendi. suelto a Mario, si no Ah. su esposa se va. Tenho que soltar Se o vai Mário ofender. porque a Lancy está a ficar chateada. Dice, deja de estar aferrándote a mí. Deixa-te de agarrar-te, aferrar-te a mim. Se puede traducir de esas maneras. Pode-se traduzir destas Deja de formas. estarme agarrando, deja de Deixa- estar pegándote Deixa a de mí, estar deja de estar pegar-te a mim, aferrándote a agarrar-te a mí. mim. Y les dice por qué el Señor al final del E 17. diz aqui no final do versículo 17, Porque aún no he subido a mi Padre. porque ainda não subi para meu Pai. Mas ve a mis hermanos y diles, Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo para meu Pai e vosso Pai, a mi Dios y a vuestro Dios. para meu Deus e vosso Deus. Este versículo es hermoso. Este versículo é maravilhoso. Vean por lo menos aquí 3 muestras de amor. Vejam aqui pelo menos 3 mostras de amores. 3 muestras. 3 mostras de amores. Una, Primeira, María aferrada a Jesús. Maria agarra-se a Jesus. María no queriendo soltar a Jesús. Maria não quer soltar-se de Jesus. El hecho de que el texto diga, O facto de que o texto diga, deja de estarme agarrando, não me detenhas, deja de estar aferrándote a mí. deixa de me agarrar. Otra vez es como un niño Isto outra vez é como uma que criança no quiere soltar a su mamá que não quer soltar-se y da la sua mamá mãe. le dice, ve, E tienes a, que ir allá. mãe diz, não, tens que ir para ali. Y no lo quiere E ele não soltar. quer deixar a mãe. Esto es hermoso. Isto é maravilhoso. No quería María separarse del Maria Señor. não queria separar-se do Senhor. Parece que María estaba pensando, Parece que a Maria estava a pensar, este ya lo perdí una vez, no lo vuelvo a perder. ele já o perdi uma vez, não volto a perdê-lo. Una segunda muestra de amor. Uma segunda mostra de amor. María es enviada por Jesús. Maria é enviada por Jesus. No solo vemos a María aferrada a Jesús, Não vemos somente Maria a agarrar-se a Jesus, sino también a María enviada por mas Jesús. também vemos Maria a ser enviada por Jesus. Por eso dice en el Por 17, isso diz aqui no versículo mas 17, ve a mis hermanos y diles. mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Ahora vean que el texto dice, porque aún no he subido a mi Padre. Agora notem que o texto disse, porque ainda não subi para meu Pai. Esto quiere decir que todavía no había regresado al cielo de manera Isto permanente. quer dizer que ainda não tinha regressado ao céu de forma permanente. Pero quería que María les llevara este mensaje a los Mas discípulos. queria que Maria levasse esta mensagem aos discípulos. Y vean al final del versículo E 17 de notem nuevo, no final do versículo 17, outra vez, les llama mis hermanos, dice, más vea mis hermanos, diz o texto, mas vai ter com os meus irmãos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Y- mi Dios y a vuestro e Dios. diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Y escuchen, E ouçam, esta es la primera vez que el Señor llamó a los discípulos mis hermanos. é a primeira vez que o Senhor chama os discípulos de meus irmãos. ¿Qué indica esto? O que é que isto indica? Dos realidades, Duas realidades. dos cosas. Ou duas coisas. Una, Uma, que tenían ellos una relación con el Padre igual que Él. que eles tinham agora uma relação com o Pai igual que Jesus tinha com o Pai. Increíble. Incrível. Ellos tenían una relación con el Padre igual que Eles Ele. tinham uma relação com o Pai igual que o Senhor Jesus. Hermanos, recuerden quién dijo esto en el 17. Notem que ele disse isto no capítulo 17. Este es el que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este foi aquele que foi tentado igual a todos nós, mas sem pecado. El santo inocente sin mancha. E sem mácula, sem mancha. El santo, santo, santo Aquele encarnado. que é santo, 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 encarnado. Dijo en el 17, Disse mi no Padre versículo y 17, vuestro Padre. meu Pai e vosso Pai. Increíble, y les dice mis Incrível. hermanos. E diz-lhes, meus irmãos. Digo, está hablándole a esos que le habían dado la espalda en la cruz, y aquí Está les a dicen falar- mis hermanos. Está a falar destes que lhe deram as costas, abandonaram-no quando chegou à cruz. Ellos tenían una relación con el Padre igual que Él. Ainda assim, eles tinham uma relação com o Pai igual que Jesus tinha com o ¿Cómo Pai. fue posible Como foi isto possível? que estos hombres Que tan estes débiles homens espiritualmente, tan- que le habían fallado al Señor, tan que lo habían fracos abandonado en espiritualmente, Getsemaní, que abandonaram o que Senhor, Pedro lo había traicionado? que não conseguiram Lo orar había no negado diretamente 3 com o Senhor, veces. que ¿Cómo es Pedro negou posible 3 vezes. que Él dijera mis hermanos? Como foi possível que ele tenha dito meus irmãos? Esto indica que Isto indica que
ellos tenían una relación con Dios. Eles, ao ter uma relação com Deus, Al decirle él a María, a Oh. mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, mis ao hermanos, dizer isto a Maria, meu pai, vosso pai, meus irmãos, que ellos eran hermanos del Señor en el sentido de que era su Dios, eram irmãos do Senhor no sentido de que Ele era o seu Deus, Él era el Padre de ellos, Él Él era el era- Dios de ellos, Ele era o Deus deles, no por lo que ellos habían hecho. não por aquilo que eles fizeram. Si fuera por eso, no Se podría haber fuese- sido su Padre ni su Dios. Se Digo, fuese eran por una eso- bola de fracasados. Se fosse por isso, Ele não podia ser o seu Deus e não podia o Pai ser o Pai deles. Habían fallado. Eles falharam. Recuerdan, el Señor les dijo, de cierto, les digo que todos me van a dejar. Lembrem-se que o Senhor Jesus disse: lembrem-se, eu vos disse, vocês todos vão me deixar. Y esto remarca otra vez E isto relembra outra vez. que igual que contigo, conmigo, Igual cualquiera que comigo, contigo e com qualquer que haya venido únicamente en arrepentimiento y fe a Cristo, que chegou em arrependimento a Cristo, que haya venido confesando con su boca que Jesús es el Señor que chegou ao confessar que Jesus, com a sua boca, que Jesus é o Senhor, y creyera en su corazón que Dios le levantó de los e muertos, que creu no seu coração que Deus o levantou dos mortos, será salvo será salvo, no por algo que hagamos. não por algo que façamos. La salvación no depende de A nosotros. salvação não depende de nós. Si dependiera de nosotros, Se dependesse de nós, ya lo hubiéramos perdido. nós já tínhamos perdido. Igual que los discípulos. É igual que aos discípulos. Si se hubieran ganado la salvación y si dependiera de lo que ellos hicieran, el Sí. ganarse y retener la Se salvación, dependesse do que eles fizessem e também para reter a salvação, eles já teriam perdido. aquí ya lo hubieran perdido. Aqui já tinham perdido. Habían abandonado al Señor en Getsemaní. Eles abandonaram o Senhor no Getsemane. Y el Señor aquí dice en el 17, mis Y- hermanos, mi y Padre, Señor- vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Diz aqui no versículo 17: meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Esto vuelve a mostrar Isto volta a mostrar que tenían una relación con el Padre igual que el Hijo con el Padre, que ter uma relação com o Pai igual que o Filho tem, porque el que resucitó porque aquele que ressuscitou se hizo como ellos, hombre, se fez como eles, homem. vivió una vida perfecta, Viveu uma vida perfeita. murió en lugar de ellos en la Morreu cruz no lugar deles na cruz y resucitó, e ressuscitou, mostrando que el Padre quedó satisfecho con la vida y muerte perfectas del Hijo. mostrando que o Pai ficou satisfeito com a vida e a morte do Filho. Pero recuerden que dijimos Lembrem-se que nós dissemos que esta fue la primera vez, versículo que 17, esta foi a primeira vez no versículo 17 que el Señor llamó a los discípulos mis que o hermanos. Senhor chamou aos discípulos meus irmãos. Y esto indica dos cosas. E isto indica duas coisas. Uno, Uma, que tener una relación con el Padre igual que que Él. tinham uma relação com o Pai igual à que Jesus tinha. Y dos, E dois, em segundo lugar, que Él era como ellos. que Ele era como eles. Él era como ellos. Ele era como eles. ¿Cómo? Como? Un hombre Ele era um homem. tentado en todo según nuestra semejanza, Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, pero sin pecado. mas sem pecado. Y es lo mismo con nosotros, E hermanos. é a mesma coisa connosco, irmãos. El Señor ha pagado el precio de nuestra O salvación Senhor pagou o preço da nossa salvação al vivir la vida que debíamos vivir y no Ao- podíamos ao vivir. viver a vida que nós deveríamos viver e não vivemos. Como alguien dijo, Como alguém disse, al morir ao morreres en nuestro lugar, no nosso lugar, al recibir ao receberes la totalidad a totalidade del castigo do castigo que nosotros merecemos que nós merecíamos por nuestro pecado e merecemos pelo nosso pecado, y resucitó, e Ele ressuscitou, mostrando mostrando que el Padre quedó satisfecho que o Pai ficou satisfeito con lo que el Hijo hizo. com aquilo que o Filho fez. Y por eso podemos llamarlo Abba Por Padre, isso podemos chamar agora Abba Pai, como dice Romanos 8. como diz Romanos capítulo 8. Y el Señor Jesús también en Getsemaní le dijo al Y Padre, Abba E Padre. o Senhor Jesus, tal como o Senhor Jesus, quando no Getsemane orou, Abba Pai. Increíble Incrível. que podamos tener el mismo nivel de intimidad que el Que- Dios Hijo tiene con Dios Que Padre. podemos ter o mesmo nível de intimidade que o Deus Filho tem com o Deus Pai. Pero piensen en esto. Agora pensem nisto. Vean qué amor del Señor. Vejam o amor do Senhor. Les dijo que tenían el mismo Padre que Él, Disse-lhes, vocês têm o mesmo que pai era, que eu, que era hermano de ellos. que era irmão deles. De nuevo, De novo, a pesar de que fueron unos cobardes, apesar de serem covardes, que lo habían abandonado que o abandonaram, cuando fue arrestado para ir a la cruz. quando foi preso para ir à cruz. Dice este hombre, sí,
qué Diz este homem, poco compromiso. que pouco compromisso. ¿Saben, hermanos? Sabem, irmãos, Hacemos lo mismo, nós fazemos o mesmo, ¿no es cierto? não é assim? Y Él hace lo mismo con nosotros. E Ele faz o mesmo conosco. Si estamos en Cristo, Se estamos em Cristo, Él sigue siendo nuestro Ele Padre, continua a ser o nosso Pai, sigue siendo nuestro Señor, continua a ser o nosso Senhor. y no se avergüenza de llamarnos hermanos. E não tem vergonha de nos chamar irmãos. Dice Hebreos, Diz os Hebreus, aunque le fallamos tanto, ainda que falhamos tanto, igual que los discípulos. igual que aos discípulos. Y vean aquí en el versículo 17, Notem aqui no versículo una 17, tercera muestra de amor. uma terceira mostra de amor. Ya vimos estas tres muestras de amor. En primer lugar, vimos María aferrada a Jesús. A primeira mostra de amor, Maria agarrada a Jesus. 2, María enviada por Jesús. Em segundo lugar, Maria enviada por Jesus. Y 3, En María tercero, privilegiada por Jesús. Maria privilegiada por Jesus. ¿Cómo fue María privilegiada por Como Jesús? é que Maria foi privilegiada por Jesus? Vean que aquí en el pasaje Vejam. ninguno de los apóstoles lo ha visto resucitado. Que aqui nesta Todavía. passagem, nenhum dos apóstolos viu o Senhor Jesus ressuscitado ainda. Todavía no, Ainda não, pero María sí. mas Maria sim. Qué privilegio Qué le dio el privilegio. Señor a María. Que o Senhor deu a Maria. Además le dio a ella el privilegio de ser mensajera de este E mensaje. ainda assim também deu a ela o privilégio de ser a mensageira desta mensagem. Hace un momento dijimos que los ángeles, Nós vimos há pouco que os anjos, cuando se manifiestan quando se manifestam en la Biblia, na Bíblia, se manifiestan como hombres. se manifestam como homem. Y algunas Como alguna de ustedes, damas, puede haber pensado, qué discriminación del Señor. Alguns de vocês iriam dizer, que discriminação. Pero no, hermanos, Mas não, irmãos. no es cuestión de Não é discriminación, uma questão de discriminação. es cuestión de diseño. É uma questão de desenho. Así como Dios en su gracia diseñó al hombre para que tuviera ciertas funciones, Assim como Deus desenhou o homem para ter certas funções, también diseñó a la mujer para que tuviera ciertas funciones. também desenhou a mulher para ter certas funções. Y vean qué muestra de la compasión del Señor hacia E María. vejam esta mostra de compaixão do Senhor para com Maria. En general, esto muestra la compasión del Señor hacia la mujer, Em geral, isto mostra a compaixão do Senhor para com a mulher, a toda a mujer. toda a mulher. Piénsalo, Pensa, que ni siquiera uno de los apóstoles había visto al Señor. nem sequer um dos apóstolos viu o Senhor. Pensa nisto. Ni Pedro, ni Nem Pedro, Juan, nem João, los más cercanos, aqueles que eram mais ni próximos, Jacobo, nem sequer Tiago, pero una mujer sí, mas uma mulher sim, María Magdalena. Maria Madalena. ¿Cómo te debe animar esto como mujer? Como isto deve animar-te a ti como mulher? Seas soltera, Sejas solteira, seas casada, casada, mamá soltera, mãe solteira, mujer mayor. a mulher mais velha. Nadie entiende mejor Ninguém entende melhor tus aflicciones, as tuas aflições, tus tentaciones, as tuas tentações, tu os sufrimiento, teus sofrimentos, como el varón de dolores como o varão de dores, experimentado en quebranto, experimentado em toda a dor, el que fue tentado en todo según nuestra que foi semejanza, tentado em todas as coisas à nossa semelhança. y el que escogió que Aquele que escolheu el primer humano que lo Que o- viera que o resucitado primeiro humano que o visse ressuscitado fuera una mujer. fosse uma mulher. Hermosa realidad de la A incrível compasión del Señor. realidade da compaixão do Senhor. Y obviamente como hombres, E realmente, como homens, como una implicación práctica al como a margen, implicação prática para os homens, este es el estándar al que debemos este apuntar. é o padrão que devemos apontar. Entre más crecemos, Quanto mais espiritualmente crescemos como hombres, espiritualmente como homens, más compasivos vamos a ser hacia la mujer, mais compassivos devemos ser para com as mulheres. empezando por aquellas que Dios ha puesto en nuestra Ao vida. começar com aquelas que o Senhor colocou na nossa vida: Esposa, esposa, hijas, filhas, nueras, noras, sobrinas, sobrinhas, mamá, mamã, abuela, avó, hermanas en la iglesia. irmãs na igreja. Puedes ver algo de la madurez espiritual de un hombre Podes cristiano ver a maturidade espiritual de um homem cristão por su nivel de compasión hacia pelo la seu mujer. nível de compaixão para com a mulher. ¿Cómo nos confronta esto, hermanos Como hombres? nos confronta isto a nós, homens? Porque nuestra tendencia pecaminosa Porque a nossa tendência pecaminosa es ser ásperos, é ser ásperos, egoístas. egoístas. Ahí lo dejamos, porque esto ya Dejamos está aquí. ya está doliendo mucho. Já está a doer muito. Vamos deixar aqui. Versículo 18. Versículo 18.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, Y viene otra vez el énfasis e vejam outra vez o ênfase. de que había visto al Señor Vi o Senhor y que Él había dicho estas cosas. e contava que ele dissera estas coisas. 19. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Ao cair da tarde daquele dia, el primero de la semana, o primeiro da semana, en el versículo 1 era muy temprano, no versículo Domingo. 1 era bem cedo no domingo, y aquí ya llegó la noche de e ese mismo aqui domingo, já chegou a noite desse mesmo domingo. ese mismo día que María vio al Señor resucitado. Nesse mesmo dia que Maria viu o Senhor ressuscitado. 19. Versículo 19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban Tran- reunidos, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, por miedo de los judíos, dos judeus, cobardes, covardes novamente, ¿cómo nos parecemos ellos? como nós parecemos com eles, não é assim? Vino Jesús Veio Jesus, y puesto en medio Pues- medio les dijo paz a vosotros. pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vean por favor, Vejam, por favor, en este cuerpo de gloria neste corpo de glória, pudo atravesar las paredes, las Él- puertas. conseguiu passar pelas paredes, pelas portas. Digo, así va a ser nuestro cuerpo Bem, assim vai ser o nosso corpo resucitado, el de gloria, ressuscitado, o corpo glorificado. porque dice Filipenses 3 Porque diz Filipenses capítulo que 3 va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra que ele vai transformar o nosso corpo de humilhação en semejanza del cuerpo de la gloria suya. com a semelhança do corpo de glória que é o seu. Esto es real. Isto é real. Este es un cuerpo físico. Este é um corpo físico. Esto no es de Marvel o superhéroes. Isto não é da Marvel ou dos Esto es super-heróis. real. Isto é real. Esto va a ser el Señor con los cuerpos de los creyentes Isto é o con que o cuerpo Senhor resucitado. vai fazer com o corpo dos crentes ressuscitados. Y vean, hermanos, aunque tienen miedo de los judíos, E 19, notem, irmãos, ainda que eles têm medo dos judeus, aí no versículo 19, están ahí encerrados eles estão ali trancados por miedo de los judíos, dice el com texto. medo dos judeus, diz o texto. Y en ese punto tan bajo de falta de confianza en el Señor, E nesse ponto tão baixo de falta de confiança no Senhor, el Señor les dijo, o Senhor lhes disse: paz a vosotros. paz seja convosco. Hermanos, nos derrite la compasión del Señor en este texto. Irmãos, nós ficamos derretidos com a compaixão do Senhor neste No les texto. dice, Não lhes disse: cobardes otra vez. covardes outra vez. Les dije una y otra vez que iba a Já resucitar. lhes disse uma e outra vez que eu ia ressuscitar. ¿Qué hacen aquí O que é que estão a fazer encerrados? aqui trancados? Cobardes, Covardes. buenos para nada. São bons para nada. 3 años y medio gastados con anos e ustedes, meio desperdiciados. gastos convosco e desperdiçados. ¿Se imaginan? Imaginam? Pero vean la compasión del Mas Señor. vejam a compaixão do Versículo Senhor. 20. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, E dizendo isto, les mostró las manos y el costado, lhes mostrou as mãos e o lado. las cicatrices As en las manos y el cicatrices. costado. Nas mãos e no seu lado. Mostraron que era el mismo cuerpo al morir, pero ahora resucitado. Mostrou-lhes que era o mesmo corpo que morreu, mas agora está ressuscitado. Maravilloso. Maravilhoso. Versículo 20 al final. Versículo 20 ao final. Y los discípulos se regocijaron Alegraram-se, otra vez viendo al Señor. portanto, os discípulos, e notem outra vez, ao verem o Senhor. Esto es hermoso. Isto é Y maravilhoso. igual nosotros nos regocijamos al ver esto, Nós também, com Por- eles, nos porque alegramos ao ver isto. vemos indicador tras indicador Porque vemos indicador atrás de indicador en el texto no texto de que el Señor resucitó. de que o Senhor ressuscitou. Versículo 21. Notem o versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, Disse depois Jesus outra vez: paz a vosotros, paz seja convosco. como me envió el Padre, Como, peço perdão, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, así también yo os envío. eu também vos envio. Como un autor dijo, Como um autor disse, ellos representarían al Señor capacitados por el Espíritu eles Santo. iriam representar o Senhor capacitados pelo Espírito Santo. Y ahora de manera simbólica, E agora, de forma simbólica, en el versículo 22, no versículo 22, hizo algo ele fez algo que haría en Hechos 2 cuando Que él iría mandara al Espíritu Santo fazer em Atos capítulo 2 ao enviar o Espírito Santo en Pentecostés. no dia de Pentecostes. Y esto fue simbólico en el 22, véanlo. E isto foi simbólico aqui no versículo 22. Y vejam. habiendo dicho esto, E havendo dito isto, sopló soprou y les dijo, sobre eles e disse-lhes: recibid el Espíritu Santo. recebei o Espírito Santo. 23. Versículo 23. A quienes perdonaren ustedes los pecados, Se de alguns perdoares os pecados, les son perdonados. são-lhes perdoados. Y a quienes se los perdonaran, Se lhes retiverdes, les son, são no les son perdonados. retidos.
La idea no es que aquí esté el catolicismo romano. A ideia não é o catolicismo romano aqui. La interpretación correcta es esta. A interpretação correta é esta. Ellos iban a decir, Eles iam dizer, en base a lo que dice la Escritura, em base àquilo que a Escritura diz, lo que nosotros le decimos a alguien. aquilo que nós normalmente dizemos a alguém. Dices tú, ¿cómo? Como assim? Bueno, Bem, si un pecador se arrepiente y confiesa a Jesús, se um pecador se arrepende e confessa a Jesus, le decimos en base a lo que Dios dice en su nós palabra. dizemos em base àquilo que o Senhor disse na sua Si palavra. tú realmente te has arrepentido y Se creído, tu realmente arrependeste e crees, Dios ya perdonó tus pecados. Deus perdoa os teus pecados. Pero si tú rechazas, Mas se tu rejeitas, en base a lo que dice la em Escritura, base ao que diz a Escritura, sigues muerto en delitos y pecados. continuas morto nos teus delitos e pecados. Nosotros no somos la autoridad. Nós não somos autoridades. Los apóstoles no eran la autoridad. Os apóstolos não eram autoridades. Solo Cristo y su palabra. Só Cristo e a sua palavra. Pero vean cómo termina el capítulo. Mas vejam como termina o capítulo. Versículo 24. Versículo 24. Rápidamente. Rapidamente. Pero Tomás, Ora, Tomé, uno de los 12 llamado Dídimo, dos 12, chamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. não estava com eles quando veio Jesus. 25. Versículo Le 25. dijeron pues Disseram-lhe então los otros discípulos, os outros discípulos. y otra vez vean el énfasis en E ver, vejam ver. outra vez o ênfase em ver. Al Señor hemos visto. Vimos o Senhor. Él les dijo, Mas ele respondeu: si no viera en sus manos la señal de los clavos, Se eu não vir nas suas mãos o sinal y dos cravos, metiere mi dedo en el lugar de los e clavos, ali não puseres o dedo, y metiere mi mano en su costado, e não puser a mão no seu lado, no creeré. de modo algum acreditarei. De aquí viene el dicho hasta no ver, no creer. Daqui vem o famoso provérbio: se não ver, não creio. Versículo 26. Versículo 26. 8 días después, Passados 8 dias, estaban otra vez sus discípulos dentro, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, y con ellos Tomás. e Tomé com eles. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, Estando as portas trancadas, veio Isso. Jesus, y se puso en medio y les dijo, pôs-se no meio e disse-lhes: paz a vosotros. Paz seja convosco. Luego en el 27 dijo a Tomás, E logo no versículo 27 disse a Tomé: pon aquí tu dedo Põe aqui o dedo y mira mis manos, e vê as minhas mãos. y acerca tu mano Chega também a mão y métela en mi costado, e põe-na no meu lado. y no seas incrédulo, Não sejas incrédulo, sino creyente. mas crente. Exactamente lo que Tomás quería hacer en el versículo 25. Exatamente aquilo que Tomé queria fazer no versículo 25. Vean dos cosas del Señor, Duas coisas do dos Senhor. realidades del Señor. Duas realidades do Senhor. Él lo sabe todo. Ele sabe tudo. Él escudriña la mente y el corazón. Ele escudrinha a mente e o coração. Él sabía exactamente lo que quería Tomás. Ele sabia exatamente aquilo que Tomé queria. Y en segundo lugar, en en segundo su lugar, gran misericordia, Na sua grande misericórdia, aunque el Señor no tenía la obligación de hacerlo, ainda que o Senhor não tinha a obrigação de fazê-lo, aunque pudo haberlo reprendido, ainda que o tinha repreendido, le dijo, lhe disse: adelante, à frente, vamos. adelante. Toca. En un sentido hubo una reprensión leve al decirle no seas incrédulo, sino creyente. Num sentido, ele iria dizer esta repreensão: não sejas incrédulo, mas crente. Dices tú, oye, pero qué paciencia y misericordia y compasión del dices- Señor. E dizes tu: que misericórdia, que compaixão e paciência do Senhor. Igual que es con nosotros a E diario. igualmente é assim conosco dia após dia. Qué lejos estamos Que longe de vivir al nivel de obediencia que el Señor merece. estamos de viver no nível de obediência que o Senhor merece. El nivel de obediencia para el que nos ha capacitado por O su Espíritu. nível de obediência que Ele nos capacitou pelo Seu Espírito. Al nivel de obediencia que nos manda en su palabra. O nível de obediência que nos manda a Sua palavra. Y qué cortos nos quedamos. Que curtos sempre ficamos. Versículo 28. Versículo 28. Ya que Tomás vio al Señor. Respondeu-lhe Tomé, Entonces Tomás respondió y le dijo, disse 28. 28. Señor mío y Dios mío. Senhor meu e Deus meu. Esta es la culminación del Evangelio de Juan. Esta é a culminação do Evangelho de João. Vean que el Señor no lo corrigió.
Vejam que o Senhor não irá corrigir. No le dijo, no, no, no me digas Dios ni me digas Señor porque no lo soy. Não me digas Senhor ou Deus, porque eu não sou. No fue como el ángel allá en Apocalipsis, ¿se Não acuerdan? foi como o anjo ali em Apocalipse. Lembram-se? Cuando Juan se postró y le dijo, Cuando no, 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 João levántate, se postró, no, adora a Dios, yo soy E de tus este anjo disse: consiervos. Não, levanta-te, adora a Deus, eu sou o teu conservo. ¿Por qué recibió la adoración, el reconocimiento del Señor? Porque recebeu a adoração e o reconhecimento do Senhor. Porque el resucitado es Señor mío y Dios mío. Porque ressuscitado é o Senhor meu, Deus meu. Y vean versículo 29. E vejam o versículo 29. Jesús le dijo, Disse-lhe Jesus: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me viste, creste? Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bem-aventurados os que não viram e creram. Hermanos, ¿quiénes son esos? Irmãos, quem são estes? Todos los creyentes que no hemos visto a lo largo de la historia somos Todos bienaventurados. Os crentes que não vimos ao longo da história somos os bem-aventurados. ¿Y cómo creeremos si no estuvimos ahí y no vimos? E como vamos crer se não estivemos ali e não vimos? A través de la Escritura. Através das Escrituras. ¿Dónde dice eso? De onde é que isso diz? Terminamos, 30 y 31. Notem versículo 30 e 31. Puede leer el 30 y 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para esto escribió Juan su evangelio. Para isto escreveu João o Evangelho. Escuchen, hermanos. Ouçam, irmãos. Ellos vieron al Señor resucitado y Eles creyeron. viram o Senhor ressuscitado e creram. Nosotros leemos del Señor resucitado Nós lemos do Senhor ressuscitado y creemos. e cremos. Esto muestra el poder del Espíritu Santo y su palabra. Isto mostra o poder do Espírito Dices Santo e tú, a sua ¿cómo? palavra. E tu dizes como? Que el efecto de haber visto al Señor, Que o efeito de ver o Senhor, que fue creer en ellos, que foi crer neles, es el mismo efecto é o en mesmo efeito todo aquel que oye la que todo Escritura y aquele cree. que ouve a Escritura e crê. Esto nos recuerda que no necesitamos nada más que la Escritura. Isto relembra que nós não precisamos nada mais além das Escrituras. Entonces, cuando alguien te diga, Então, quando alguém te diga, no, soy como Tomás, yo no, hasta No, no ver, no. no creer, eu sou como Tomé, eu até não ver, não creio. predícale el Evangelio, Prega-lhe o Evangelho. porque es poder de Dios para Porque é o salvación. poder de Deus para a salvação. Si tú no crees hoy, Se tu não creres hoje, no creerías aunque lo vieras físicamente. não irias crer ainda que o visses fisicamente. Tu problema es tu amor al pecado, O teu problema é o teu amor ao pecado. no falta de evidencia. Não falta de evidências. Oremos. Vamos orar. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa palavra y por la resurrección. e pela ressurreição. Oramos, Padre, Oramos, Senhor, porque tú porque tu, Senhor, salves tu sabes a los que esta noche no te conocen y han oído tu palabra, aqueles que nesta noite não te conhecem e ouviram a tua palavra. y que consueles y animes Que, Senhor, os possas consolar e animar. a los que tú has salvado por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra. Aqueles que tu, Senhor, tens salvo pelo teu Espírito, pela tua palavra. Gracias, Señor, porque es una realidad como cantamos hace un momento. Senhor, obrigado porque esta é uma realidade como cantámos há pouco. Tú vives. Tu vives. A ti damos la gloria. A ti damos a glória. Amén. Amém.